graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para todos nós, para a glória de Deus. Vamos então, amados, a nossa live de oração hoje, nesta tarde, neste dia. Oração contra todo mal é o que eu quero fazer. Oração contra levantes do inferno contra as nossas vidas. Amém? O salmo que Deus me chamou a atenção foi a partir do Salmo 50. Salmo 50, vamos citar aqui o Salmo 50, do verso 1 até o verso 23. É um salmo um pouquinho grandinho, mas Deus vai falar conosco através deste salmo, amém? E Salmo 91, vamos ler Salmo 50 e Salmo 91 e vamos orar contra todo o mal que quer nos atingir, em nome de Jesus, amém, amados? Então, amém. Abra sua Bíblia aí lá no livro de Salmos. Enquanto isso, vamos louvar, vamos oferecer o nosso sacrifício de louvor a Deus, amém? Amém. Paz em nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Louvemos ao Senhor todo nosso amor. Louvemos ao Senhor todo nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua proteção, Senhor, para com todos aqui deste canal. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor continue guardando, protegendo, livrando teus filhos e filhas de todo mal, de toda obra maligna, de tudo que é perverso, satânico, diabólico, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha falar através da tua palavra, através dos nossos lábios, que o teu Espírito Santo esteja nos blindando com a presença dele aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, guarda os teus filhos e filhas, guarda as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos, Pai, de toda obra do mal, de tudo que é maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espero que o cachorro se comporte, né? Tá solto aqui, bem do nosso lado aqui, né? De vez em quando ele late sem parar. Mas vamos à palavra de Deus, né? Vamos se concentrar na palavra. Salmo 50
vamos ler o Salmo 50, do verso 1 até o 23, um salmo bem interessante para nós, amém? Amém. Então vamos lá. Fala ao Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece, nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus corrais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calúnia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir alguma coisa. Considerem isto, vocês que se esqueçam de Deus. Caso contrário, o despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Este salmo da família de Asaf, parece que Deus está, parece não, né? Deus está muito irado com um povo que faz sacrifícios, né? Com bodes, com animais, e Deus está falando ali desde o início, né? Fala o Senhor, o Deus Supremo, e convoca toda a terra do nascente ao poente, né? Desde Sião, em perfeita beleza, Deus resplandece, e nosso Deus vem, e certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Parece que Deus está irado, e esse fogo consumidor, esse fogo devorador, melhor dizendo, ele vem devastando, ele vem consumindo trevas, consumindo trabalhos, maldades, coisas que Deus não se agrada. Porque quando o povo faz aquilo que provoca a ira de Deus, Deus vem como um fogo devorador, né? Para consumir todo o mal, para que todo o mal venha a cair por terra. Então, Deus está falando neste salmo que ele não ficará calado diante de maldades, diante de coisas que às vezes o próprio povo de Deus está fazendo, né? Tem coisas que o homem faz que provocam a ira de Deus, que esse fogo devorador vai
vir e vai consumir toda a maldade, todo o mal. Então, no verso 4, ele diz, ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento de seu povo. Nosso Deus, ele é juiz, ele é Deus que julga as atitudes, os atos, né, de todos nós. E diz, ajuntem os que são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça. Então Deus, ele está por toda a terra fazendo a sua justiça. Ele julga e ele dá aquilo que cada um, né, planta. Aquilo que cada um semeia, planta, vai colher. Deus está julgando o povo, né? E verso 7 diz, o meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra Israel. Eu sou o Deus, o seu Deus. Não acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho. Então Deus está falando ali, né? Acusando o próprio povo dele, que Deus está vendo o próprio povo se vendendo, se fazendo, né, sacrifícios que não agradam a Deus. Quantos e quantos nós vemos que estão na presença de Deus, mas as suas obras não são obras que agradam a Deus. Os seus sacrifícios não são sacrifícios que agradam a Deus. E Deus está falando, não tenho necessidade de nenhum novilho, não tenho necessidade dos seus sacrifícios, dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Quantos e quantos estão por aí subindo em montes, fazendo orações contrárias, sacrificando bodes, carneiros, sacrificando todo tipo de animal, oferecendo a Deus aquilo que Deus não quer, porque Deus, ele não tem fome. A própria palavra de Deus está dizendo que Deus, ele não tem fome. Então estão fazendo o que é incorreto, o que não é certo aos olhos de Deus, e Deus não ficará quieto, Deus não ficará calado diante destas obras. E diz ali o Salmo, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. E Deus está dizendo, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus o sacrifício, a sua gratidão. Muitas vezes é melhor nós oferecermos a nossa gratidão, oferecermos os nossos louvores, mas oferecermos com toda a sinceridade, de coração aberto. Não adianta nada nós fazermos as obras malignas, levantarmos todo tipo de obra satânica, diabólica na nossa intimidade, na nossa vida noturna, nas madrugadas, e nós irmos oferecer sacrifício de louvor a Deus, mas estando todo desconcertado, com o altar sujo, né, das obras ocultas que o povo tem feito. Então Deus, ele diz que ele não quer esse tipo de obra, ele não quer carne de touros, ele não bebe sangue de bodes. Então, meus amados, o sacrifício de louvor que Deus quer é o nosso coração, é a nossa aliança com Ele renovada, é a nossa comunhão com Deus, o nosso altar limpo, a nossa vida espiritual com Deus alinhada no centro da vontade de Deus, em obediência à própria palavra de Deus. Então Deus está falando, Deus está irado, né? Com essas obras que o povo dele, o próprio povo de Deus, tem sacrificado, né? Em altares errados, sacrificado da forma errada. E diz o Senhor, cumpra com os seus votos para com o Altíssimo. Então que nós venhamos cumprir com nossos votos, com as nossas promessas que nós fazemos a Deus. E clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me honrará,
né? Então Deus diz, no dia da angústia, se vocês clamarem a mim, eu os livrarei. Se vocês clamarem no dia da enfermidade, Deus cura. Clamarmos no dia da luta, da adversidade, dos ataques espirituais, Deus ele vai nos livrar de toda a angústia, de toda a aflição, de toda a adversidade. É isso que Deus está dizendo, né? E nós o louvaremos, nós o honraremos com os nossos lábios. Mas Deus diz ao ímpio: que direito você tem de recitar as minhas leis? Aquele que não é cristão, né? Recita as leis de Deus, fica repetindo a minha aliança, mas odeia a disciplina do Senhor e dá as costas à palavra de Deus. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com o adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, sua língua formula fraudes. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Deus está falando que não ficará calado diante das injustiças cometidas pelos ímpios, diante das fofocas, das calúnias, das difamações. Deus não ficará calado diante de tudo que os ímpios têm feito. Então Deus julgará os ímpios e também os crentes. Então, portanto, nós temos que buscar um ajuste, um alinhamento, buscar nos arrepender dos pecados, dos erros, das falhas, dos sacrifícios que não são sacrifícios que agradam o Senhor. Oferecer um sacrifício da gratidão, de louvor, é muito melhor do que matar bodes, do que oferecer sangue de bode, porque Deus ele não tem fome, ele não se alimenta dessas coisas. E Deus está falando através deste salmo que nós não venhamos a praticar coisas que provocam a ira e a fúria de Deus, porque ele vem como um fogo consumidor, que devasta, que queima, que tira tudo que não presta do caminho daqueles que fazem o sacrifício que agradam a Deus. Então, diante de tudo que você tem feito, você pensa que eu sou como você, mas agora eu acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, despedaçarei sem que ninguém os livre. Então, Deus está dizendo, né? Vocês pensam que eu esqueço? Vocês pensam que eu esqueci? Não, eu os acusarei diretamente, os despedaçarei, né? E não terá quem livre. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, quem cai nas mãos de Deus, quem pode livrar de Deus tratar diretamente com alguém? Ninguém pode, né? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, que ninguém venha provocar a ira de Deus, viver de forma a provocar a ira de Deus, porque se cair nas mãos de Deus, quem pode livrar? Ninguém pode livrar o homem quando Deus quer tratar com ele. Então, considerem isso vocês que se esqueceram de Deus. Então, não tem, amados, como nós nos esquecermos de Deus, porque Deus diz que vai despedaçar e ninguém poderá livrar a pessoa, o ímpio ou até mesmo um crente que age, né, como um insensato fazendo a maldade. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então, aos que andam nos caminhos do Senhor, Deus mostrará gratidão, Deus honrará. Mas aqueles que estão, né, fazendo calúnia, levantando difamações, usando de obras malignas para prejudicar os outros, eles estão provocando a ira de Deus. Então, que nós venhamos andar nos caminhos do Senhor, não andar em rebeldia à sua palavra, que nós possamos meditar neste salmo. É um salmo muito sério, né? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja como religiosos, caluniando, difamando, levantando, fazendo obras que não agradam a Deus. O que agrada a Deus é um sacrifício acompanhado de obediência, sacrifícios de louvor acompanhado de sinceridade, sacrifício de louvor acompanhado, né, de andar pelas veredas retas que nosso Deus quer que nós andemos. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar
oração contra todo o mal, em nome de Jesus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, clamamos neste dia, Pai, de jejum, de oração, pelo perdão dos pecados, Pai. Perdoa os pecados do teu povo, perdoa toda a obra de maldade, Senhor, que eles têm praticado, mas que haja não só arrependimento, mas mudança de vida, mudança de rota, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu santo e poderoso nome nós possamos glorificar, te fazer sacrifícios de louvores, Pai, com toda a nossa sinceridade, com todo o nosso ser voltado para Ti, mas que não sejam os nossos sacrifícios vãos, sacrifícios falsos, que o nosso altar esteja limpo, Pai, que nós estejamos no centro da Tua vontade, Senhor, fazendo tudo que a Tua palavra nos manda fazer, obedecendo, Pai, que nós sejamos cristãos que obedecem a Ti, que obedecem a Tua palavra, que ouvem a Tua voz, e que aqueles, Pai, que estão nos maus caminhos, Pai, que eles possam ouvir a Tua voz e dar meia volta, e se arrepender de seus pecados, se voltar para Ti, com toda a sinceridade, porque o Senhor é Pai que perdoa, mas o Senhor também é um Deus justo, é um juiz que julga cada um conforme as suas atitudes e as suas obras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, lança por terra toda a obra do maligno, toda a fofoca, toda a calúnia, toda a difamação, tudo aquilo que foi feito nas matas virgens, nas cachoeiras, nos oceanos, toda a obra de voodoo, magia, toda a mentira, toda a inveja, em nome de Jesus, lança por terra todo o mal, toda a maldição, toda a praga, todo o dedo que está apontado contra os teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, vai caindo por terra agora, toda a acusação, toda a afronta, todo o levante, toda a perseguição maligna, tudo que é diabólico, em nome de Jesus, venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos clamar no dia da angústia e o Senhor nos livrar, Pai, da fúria do inimigo, da fúria, Senhor, que o inimigo tem contra os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, guarda-nos debaixo da tua potente mão, blinda-nos com teu sangue, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros, e lança por terra, que o teu fogo devorador consuma todo o mal, consuma toda a enfermidade, consuma tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir na vida dos teus filhos e filhas hoje, venha cair por terra, venha ser queimado em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que todo o plano maligno e perverso do inimigo venha cair por terra, venha ser frustrado, venha ser aniquilado em nome de Jesus, e que todo mal retroceda, toda a resistência retroceda, toda a oposição caia por terra, tudo aquilo que se opõe ao nosso trabalho, casa, ministérios, venha ser envergonhado, venha ficar frustrado, venha cair por terra em nome de Jesus. Toda a acusação do inferno cai por terra hoje em nome de Jesus. Toda a calúnia, toda a difamação cai por terra em nome de Jesus.
Todo levante contra esta vida, enquanto ela dorme, caia por terra em nome de Jesus. Tudo que quer roubar, tirar dela, em nome de Jesus, venha cair por terra, não prospere. Todo ódio contra esta casa, contra esta família, não prospera em nome de Jesus. Tudo que vem, Pai, para tirar a paz, a tranquilidade, em nome de Jesus, caia por terra todo mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Então lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Nosso Deus está lá no céu, Ele é juiz. Não se preocupe com a maldade, não se preocupe com nada, coloca tudo nas mãos de Deus, porque Ele diz no seu verso 15, foi esse verso que Deus chamou a minha atenção: clame a mim no dia da angústia e eu os livrarei, e vocês me louvarão. Amém? Recebe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aceita Jesus hoje, procura uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, e aceita Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Amém, amados? Voltamos amanhã. Fica na paz do Senhor Jesus.